bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia aqui de estudo sobre relacionamento. Vamos lá, para a gente estar aprendendo sobre como é ter um relacionamento em Deus, com as histórias da Bíblia, que foram histórias verídicas vivenciadas, né? E que pessoas vieram a conhecer as suas pessoas segundo o coração de Deus para a vida delas, pessoas direcionadas por Deus para a vida delas. Vamos lá? Então a gente vai falar hoje sobre a história de Esté, tá? A história de Esté é muito conhecida na Bíblia, tá? Muitas pessoas usam a história dela para várias coisas, porém hoje vai estar direcionada a relacionamento, tá? Então eu vou estar lendo para você aqui alguns versículos chaves aqui que Deus falou no meu coração e a gente vai estar estudando sobre isso, tá bom? Então aqui, por exemplo, no versículo 2, antes de falar dos versículos, eu quero meio que fazer um resumo para vocês, gente. Qual é a história de Esté? Esté era uma pessoa, né, era uma mulher, né, de uma família mais humilde perante ao rei, era uma família mais humilde, vamos colocar assim. Porém, os pais dela tinham falecido, ela foi criada pelo primo dela, tá? E no decorrer da história em si, se você pegar para ler aqui, você vai ver, né, a história de Esté. Porém, eu quero enfatizar na parte do relacionamento, tá? Então, o que aconteceu? Teve o rei Assuero, que era o rei da época, ele mandou os guardas dele irem na província, tá? Procurar todas as virgens daquela província, porque ele escolheu uma dessas virgens para poder casar, tá? E Esté, ela foi colocada, tá? Ela foi, enfim, induzida, foi pegada, foi levada pelos guardas do palácio para poder estar, né, ali junto na disputa, vamos colocar assim, né, na seleção para ser uma das rainhas, tá? E ela foi, tá, gente? Ela foi escolhida pelo rei Assuero, tá? Ela trocou o nome porque ela não poderia falar que ela era uma pessoa devota a Deus naquela época, tá? Então ela trocou o nome de Radassa para Esté, tá? O primo dela trocou o nome de Radassa para Esté justamente para ela não ser desmascarada dali, vamos colocar dessa maneira, tá? E no decorrer do processo dela, para ela poder ser escolhida como rainha, ela passou por um processo dentro do castelo, né? Porém, como Esté já estava predestinada por rei Assuero, ela teve algumas regalias, tá? Porque é assim que Deus faz, né? Quando ele tem uma pessoa predestinada para você, pra gente, né, de modo geral, você passa por um processo, você passa por situações, né? Você até pode vir a passar por dificuldades, vamos colocar assim. Porém, vai existir pessoas na sua vida que são chamadas de anjos, tá? Vai existir anjos na sua vida que vão te direcionar e vão te mostrar como que você deve fazer para você vir a ter algo, né? Para você vir a encontrar a pessoa, para você vir a ter um direcionamento. Essas pessoas são direcionadas por Deus para sua vida, entende? Então, o que a gente aprende desde já da história de Esté? Que Esté já foi cuidada desde a hora que ela entrou, colocou os pés no palácio. O eunuco, que era o homem que era de confiança do rei Xerxes, se admirou com a Esté. Então ele deu um tratamento diferenciado para ela, tá? Então Esté ficou num quarto diferenciado, com empregadas só para ela. Ela teve todo um tratamento. E toda vez que tinha um encontro com o rei, esse eunuco dava dicas para Esté, falando assim, ó, faz isso, leva aquilo, se adorna com isso, né? Porque vai ter uma hora aqui que as moças, para poder encontrar com o rei, elas poderiam ir até um local e escolher entre as joias ali do rei para poder se adornar, para poder se preparar para encontrar o rei. E a Esté pegou apenas um único colar, vamos colocar assim, uma única peça, que perante a todas aquelas mulheres que estavam enfeitadas, seria a pessoa mais simples, vamos colocar assim, tá bom? Então, o que a gente aprende da história de Esté, gente? Que não precisa, né, forçar situações, né? Que não precisa você querer forçar uma situação de você querer mostrar que você tem, ou você querer mostrar que você é melhor que todo mundo,
Porque quando uma pessoa é de Deus para a nossa vida, aquilo flui naturalmente. Aquilo é como um rio que flui, entende? Aquele percurso da água ali natural, calmo, sereno, é como é uma pessoa de Deus para a nossa vida. A partir do momento que você precisa forçar para entrar na vida de alguém, ou precisa mostrar que você está presente ali, saiba para ti que essa pessoa não é para ti, tá? E a partir do momento que a gente pega algo que não é para participar da nossa vida, mas estão adquirindo uma maldição pra gente. Ou seja, tudo que tem naquela pessoa ali, né, ela passa a vir pra gente, tá? Então a gente meio que faz como se fosse uma esponja, tá? Então é importante você buscar o direcionamento de Deus para a pessoa que você quer colocar na sua vida hoje, tá bom, gente? Lembrando que Deus é Pai, tá? E Ele busca um relacionamento contigo. Então priorize Deus na sua vida, busque o direcionamento dele, independente da religião que você profere, independente do que você acredita, Deus está acima de tudo e de todos. Então dobre o seu joelho e ore, fala: Senhor, essa pessoa que está aqui, que se interessando em mim, essa pessoa que está aqui se mostrando presente na minha vida, essa é a pessoa para minha vida, é essa pessoa que o Senhor tem, tá? Porque todos nós temos uma pessoa predestinada pra gente. Basta a gente procurar na fonte. A fonte é Jesus. Então procure nele a fonte que não pare de jorrar, porque Jesus é uma palavra viva, né? Ele está sempre jorrando ali, ele está sempre nos orientando a partir do momento que a gente também procura a orientação dele, tá bom? Então procure na fonte se essa pessoa que você tem hoje na tua vida, se essa pessoa que está hoje com você, se essa pessoa que você quer para sua vida é uma pessoa de Deus para ti. Tá bom? Para você não vir adquirir problemas, vamos colocar assim, tá? Então eu vou estar lendo aqui 2 versículos para vocês, para a gente poder entender um pouco mais da história de Esther. Então abra sua Bíblia em Esther, capítulo 2, versículo 2, fala assim: o rei manda buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que traga as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Susa, capital de Hegai. O eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas e fará com que recebam tratamento de beleza. Aí pula lá para o versículo 9 que fala assim: Hegai gostou dela e conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e comida especial. Arranjou 7 melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e os empregadas e as melhores quartos do harém. Hegai era eunuco, gente. A gente pula aqui agora para o versículo 15, que fala assim: quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, você viu que eu falei, né? Hegai era o eunuco responsável pelo rei, e o Hegai, por fato de ter gostado da Esther, ele orientou ela a levar somente aquilo para poder ter o encontro com o rei, tá bom? Então vamos aqui. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Pula para o 17. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez rainha no lugar de Vaste. Gente, o que a gente aprende da história de Esther? Tá? A história de Esther é muito rica, então eu aconselho você a ler o livro de Esther para poder aprender sobre a história dela. Aí você lendo o contexto do capítulo 2, você vai ver, né, como é que foi a preparação, né, para ela ser escolhida pelo rei Xerxes, né, pelo rei Assuero. A preparação ali de você estar se preparando, de você estar se adornando, né? Como que Deus faz as coisas, como é que Deus liga as pessoas, como é que Deus conecta as pessoas. Isso tudo você consegue enxergar na história de Esther. Entende, gente? Então é importante você estar lendo, tá bom? Então leia o livro de Esther, tá? E a parte do relacionamento é o capítulo 2, tá? Mas o que a gente aprende da história de Esther do rei Assuero, tá? Primeiro, eu não sei se vocês prestaram atenção ou se vocês conhecem a história, mas ela foi escolhida entre muitas mulheres, tá? Como era o rei da época, então ele tinha autonomia sobre toda a cidade. Então ele foi em todas as casas e pegou todas as virgens e levou para dentro do palácio.
entende? Então imagina você ser escolhida entre milhares e milhares de pessoas, entende, gente? Então ali você vê, nessa parte, né, de você ela ter sido escolhida entre muitas mulheres ali, você vê o cuidado de Deus, tá? Você vê que Deus estava cuidando dela desde o início, tá? É a mesma forma com você, tá? Do mesmo jeito que existia Esther pro rei Assuero, né, para Xerxes, da mesma forma existe você para a mulher ou para o homem que Deus tem para sua vida, entende, gente? Então, o que a gente aprende também com a história de Esther? A Esther, ela não estava focando em querer ter um relacionamento, ela estava apenas vivendo a vida dela. Então seja você hoje essa pessoa que viva a sua vida, tá? Faça o que você tem que fazer, priorize você, tá? Priorize a Deus em primeiro lugar, depois priorize a você. Vai se cuidar fisicamente, espiritualmente, vai trabalhar, tá? Ocupa seu tempo, sai com seus amigos, tá? Porém, a parte do relacionamento, você busca em Deus, tá? Você espera em Deus, tá? E como que a gente também pode fazer para a gente estar esperando em Deus? Busca ter relacionamento com Deus, busca querer a Deus na sua vida, tá bom, gente? Não existe a nossa vida fluir se a gente não priorizar a Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vida, Deus precisa ser o centro da sua vida, para a sua vida poder vir a fluir, para a sua vida poder ter um direcionamento e um rumo certo, entende? A gente, quando a gente anda com Deus, a gente permite dele mexer na gente, a gente passar pelo processo, a gente não sabe, a gente entrega, né, o controle todo para ele, ele passa a ter o controle da nossa vida, né, conforme a vontade dele. A gente não sabe onde a gente vai chegar, porém a gente sabe que aonde a gente chegar, com Deus, é o lugar certo, porque ele não vai te direcionar para um lugar errado, ele não vai te direcionar para uma pessoa errada, tá? Mas cabe a você querer ter a coragem de pedir o direcionamento de Deus, porque muitas das vezes, gente, pode acontecer de você já ter tomado uma decisão, tá? E você ir pedir o direcionamento de Deus, e Deus chegar para você e falar assim, essa pessoa não é o que eu tenho para você. Aí você tem que ter a coragem de terminar com essa pessoa para poder vir a ter o que Deus tem para você. Porque a partir do momento que você fica com uma pessoa que não é para estar na sua vida, você está adquirindo maldição para a tua vida, tá? Você está adquirindo situações e fatos ruins que virão acontecer no futuro, um desgaste que não necessariamente você precisa ter. Por conta da sua vaidade, você não buscou direcionamento em Deus. Ou por conta do medo mesmo, porque a maioria das pessoas que entram em relacionamento hoje são pessoas feridas que procuram em outra pessoa o que elas não têm dentro delas. Porém, isso que você procura no outro, que não tem dentro de você, você não vai encontrar no outro. Porque o outro não necessariamente tem essa obrigação de depositar em você as suas expectativas e esperanças. Esse vazio que você sente dentro de você, ele só é preenchido por Jesus, tá? Jesus é o amor sublime sobre todos os amores. Ele é o próprio amor. Então, esse amor que você procura no outro, essa dependência que você quer ter no outro, somente Jesus pode vir a preencher esse vazio que tem dentro de você. Entende, gente? Então, por isso da importância da gente estar priorizando Deus na nossa vida. Pra gente não entrar num relacionamento querendo buscar no outro o que falta dentro de ti. Essa falta dentro de ti é preenchida por Deus, não por outro, não por outra pessoa. Porque a outra pessoa é tão humana quanto você. E ela não tem como preencher esse vazio que você sente, a expectativa que você gera. Então gere essa expectativa e esse vazio em Deus. Busque relacionamento com Deus, para você vir passar pelo processo de cura e libertação, tá? Para você ser tratado de dentro para fora. E essa necessidade que você procura no outro, ela não vai existir de você procurar no outro. Pelo contrário, você vai conseguir entender que essa necessidade que você procura no outro, de querer o outro faça para você, você só vai encontrar em Deus, tá? E você vai buscar mais ainda. Então, conforme você vai buscando, conforme você vai se relacionando com Deus, esse vazio vai estar sendo preenchido, tá bom, gente? Então, a importância do relacionamento com Deus é muito importante. Tá? O que a gente também aprende aqui na história de Esther e do rei Assuero? Quando chegou a vez de encontrar com o rei, ela obedeceu a ordem de eunuco.
né? Ela foi isso, né? Lembra que o eunuco, né, chegou para ela e falou assim: vai com isso aqui, leva isso aqui para você encontrar com o rei. É a mesma coisa Deus conosco, né? Para o nosso relacionamento vir a dar certo, para a gente ter algo, né, que venha dar certo na nossa vida, a gente precisa obedecer a palavra dele. Então, se ele está falando, está direcionando para você não ir por esse caminho, não vá por esse caminho. Por quê? Não é porque ele está sendo mal com você, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que se você tomar a decisão que você quer tomar hoje, que ele está falando para você não tomar, para você não ir, para você não fazer, para você não ter, ele sabe a consequência que você vai ter lá na frente, ele sabe o que vai te acarretar lá na frente, porque Deus já está no seu futuro, entende? Então, priorize Deus, busque a Deus, tá? Quando Deus falar não, obedeça. Eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes não é o que você quer escutar, porém, ele sabe o que é melhor para você. Da mesma forma, quando ele falar sim e você não quiser fazer, você também precisa fazer. Porque ele sabe que naquele momento você não quer fazer. Mas a partir do momento que você fala sim, tá, sim, eu te obedeço e vou, mesmo não querendo, ele sabe que no meio do caminho lá, você vai gostar, você vai olhar para trás e vai falar assim: que bom que eu te obedeci. Porque a gente não sabe o que a gente é melhor pra gente. A gente não tem noção do que vai acontecer no nosso futuro. Entende? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Deus sabe. Então, se Deus está te dando um direcionamento de você fazer um não, obedeça. Tá bom? Aqui também, a simplicidade dela conquistou o rei. Tá? Então, quando uma pessoa for de Deus para sua vida, você não precisa, foi o que eu falei no início, você não precisa forçar uma situação, tá? Seja você, independente do que a outra pessoa vai achar de você, tá? A pessoa que for predestinada para sua vida, ela vai gostar de você do jeito que você é. Justamente essas características aí que muitas pessoas não gostam, são justamente essas características que vai chamar a atenção da outra pessoa, sabe? Que pode vir a se encantar por você. Então não mude para caber no mundo de ninguém. Não queira ser algo que você não é. Porque vai ter uma hora que você não vai conseguir mais suportar a máscara. Que você não vai conseguir mais sustentar a máscara que você está usando. Essa máscara vai cair. Entende? Então não queira fingir algo que você não é. Tá? Seja você, independente do que o outro vai pensar. A pessoa que estiver com você, ela vai gostar pelo que você é. Entendeu? Essa coisa aí que muitos falam, talvez, que você tenha personalidade forte, ou que você seja uma pessoa mais, assim, muito toma lá da cá, fala e responde, tá? Seja mais prudente em relação a isso, mas isso são características que só Deus consegue mudar a gente. Mas isso são características que muitas pessoas têm e são muito faladas dentro de relacionamento, tá? Da mesma forma que existem pessoas que vão gostar dessa característica, existem pessoas que não vão gostar dessas características. Entende? Então não queira se encaixar num ambiente, numa vida de alguém que você tá vendo que você precisa forçar, tá? Não tem aquele ditado que muitos falam: se o número do sapato tá menor, não calce. É a mesma coisa. Se você botar um número menor de sapato no seu pé, né? Se você calçar um número menor, você vai precisar forçar para o seu pé entrar. Você vai machucar o seu pé. Então não entre num relacionamento que você precisa forçar a sua presença. Que você precisa mostrar para o outro que você está ali, que você precisa fazer para o outro o que te agride, tanto pessoalmente como fisicamente, entende? Se ame mais, se valorize mais, porque existe uma pessoa certa para ti, existe uma pessoa segundo o coração de Deus para a tua vida, aonde você não vai precisar forçar, pelo contrário, você vai ser tratado com muito amor e carinho. Que a pessoa que quiser você na vida dela, segundo o coração de Deus para sua vida, ela vai te tratar como um príncipe e uma princesa, tá bom? O que a gente aprende da história de Esther e do rei Assuero também, gente? Esther soube esperar pela sua vez, tá? Ela não teve essa ansiedade, ela não teve essa expectativa que muitas das vezes a gente gera, né? Muitas das vezes a gente prioriza coisas na nossa vida que não é para ser priorizadas, né? Então a gente fica naquela ânsia de querer ter, naquela carência, tá? Ela foi sem máscara e sem fingimento, ela foi na simplicidade dela, ela conquistou o rei, tá? Então, pega a história de Esther como exemplo da tua vida,
Agrega isso na tua vida, tá? E mostra se a Esther conseguiu conquistar o rei com a personalidade que ela tinha, na simplicidade que ela tinha, ela não precisou forçar nada. Então eu também consigo, entende? Traga essa verdade para sua vida, tá? E uma coisa importante, ela se preparou para esse encontro. Se você ver a história de Esther, você vai ver que ela passou um período de mais ou menos 1 ano em preparação para encontrar com o rei, tá? Então, o que a gente aprende disso aqui, gente? É necessário ter um período de você se preparar para encontrar com a pessoa que Deus tem para sua vida. Você se ligou na palavra encontrar? A Esther não foi, ela não foi procurar pelo rei Assuero, ela foi encontrada pelo rei Assuero. Por mais que ele tenha feito a seletiva das mulheres ali, a seleção das mulheres ali, para colocar dentro do palácio dele, ela foi encontrada por ele. Entende? Então, da mesma forma que ela foi encontrada por ele, você vai ser encontrado pelo amor da sua vida, pelo homem, pela mulher de Deus para sua vida. Nesse período que você ainda não foi encontrado, use esse período para se cuidar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Se adorne como um príncipe, como uma princesa, para quando a sua pessoa que Deus tem para sua vida chegar, ela se encante por você. Entende? Não é que ela não vai se encantar se você não estiver preparado. Porém, tá? A primeira sensação que nós temos como olhando para alguém é a atração. Entende? Então, que ela venha a ser atraída por ti. Tá? Então, se cuide mais fisicamente, espiritualmente, tá? Priorize mais Deus na sua vida. Porque uma pessoa de Deus, ela vai querer um homem e uma mulher de Deus para a vida dela, tá? Então, seja essa pessoa, tá? Pronta para entrar num relacionamento com um coração saudável, tá? Com um coração desprendido de traumas do passado, desprendido de feridas do passado, tá? Deixa Deus tratar você, se prepare, se adorne como uma noiva para a chegada do seu amado e da sua amada, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz, tchau.